Muito boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Podia fechar seus olhos comigo, vamos orar ao Senhor? Ó Deus querido, nós te adoramos, te louvamos e te agradecemos, Senhor, não somente pelos 23 anos da Igreja do Nazareno, mas também por esse 56º ano, ó Pai, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Te louvamos porque até aqui nos ajudou o Senhor. E ó Deus, nessa quinta-feira, onde de forma comum nos reunimos para orar, para adorar o Senhor, ó Pai, para interceder, nós queremos te apresentar, Deus, tanto a igreja como essa instituição tão preciosa de ensino na tua presença, Deus. O mundo tem carecido, ó Deus, por falta de conhecimento, de sabedoria, por guerras, ó Senhor. E nós queremos abençoar, ó Pai, toda a nossa cidade, todo o nosso estado, toda a nossa nação, pedindo ao Senhor, Deus, que possa continuar utilizando o ensino como um instrumento de transformação. E que nessa noite, ó Deus, de forma única também, especial, a sua palavra, que cremos, é o maior, melhor e mais poderoso instrumento de ensino para a transformação do ser humano, da sociedade, ó Pai, do homem caído, nos fazendo, ó Deus, homens retos, íntegros, de caráter, éticos, ó Pai, que são sim, capazes de serem a transformação que esse mundo precisa. Nós queremos te pedir, ó Deus, que a tua palavra venha aos nossos corações, falando de forma individual, mas também coletiva, Senhor. Como, ó Deus, o Senhor mesmo deixou revelado, que a tua palavra, que é a verdade, possa iluminar mentes, possa, ó Deus, aquecer corações essa noite, que nós possamos sair felizes, ó Deus, por tudo que o Senhor fez até aqui, na igreja e através da universidade, mas também com uma esperança, ó Deus, de um presente e de um futuro transformado pelo poder do ensino e pelo poder da tua palavra, Deus. Assim nós oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Se você crê, diz amém. Amém, queridos. Eu quero convidar todos a abrirem a Bíblia comigo, na segunda carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, e no capítulo de número 3. Eu quero aqui dar graças a Deus pela Werner, Cecília, reitora, Chico, vice-reitor, e aqui todos os professores, alunos, tantos estudantes lindos e queridos. Trago um abraço dos nossos pastores, pastor Cláudio e Carlas, que estão descansando durante esse período, mas que deixam aqui as portas da igreja, que é do Senhor Jesus, sempre abertas, são sempre muito bem-vindos. Amém? E nós vamos ler, queridos, esse texto precioso da palavra de Deus. Eu queria saber aqui, quantos estão diretamente conectados com a Universidade Werner aqui? Estudaram, trabalham, lecionaram, olha só quanta gente. Louvado seja o nosso Deus. Parabéns, parabéns a cada um de vocês e daqui a pouco os pequeninos, que foram agora ao culto infantil, mas que estarão chegando lá, certamente também, para somar. E o que eu tenho percebido é que o Werner é sinônimo de excelência. Todos os amados irmãos que eu tenho tido o privilégio de caminhar, aprender com eles, eu tenho percebido isso, que essa continue sendo uma marca distintiva dessa universidade tão querida. E o ensino, meus irmãos, o ensino, antes de entrarmos aqui na leitura desse texto precioso, é algo muito importante, sim ou não? Eu gosto tanto, considero o ensino tão importante. Fui o primeiro da minha família, eu sou filho de nordestinos, sou paulistano, né? Os irmãos já conhecem aqui, até pelo sotaque, embora de vez em quando eu falo algumas coisas que posso ser confundido facilmente com o nordestino. Mas sou filho de paraibanos, da região do Brejo, de uma cidade chamada Tacimo, e fui o primeiro da minha família a poder ingressar na universidade no ano de 2009. E ali me formei, me especializei, e o ensino foi muito, muito importante. Abriu portas especiais, onde conheci pessoas que levo por toda a vida, onde aprendi e pude ali estabelecer uma profissão, onde vivenciei ela ao longo de 15 anos em São Paulo, até poder então seguir
a minha vocação. Eu gosto tanto do ensino que eu realizei o sonho de alguns adolescentes aqui. Vocês vão ver se não é verdade. Eu me casei com uma das minhas professoras. Olha só, quem aqui tinha um sonho de adolescente se casar com a sua professora? Você que está rindo provavelmente, né? Com a sua professora ou com o seu professor. E no seminário, me casei, hoje ela não está aqui por uma questãozinha de saúde. Oro pelos pastores, tanto os que estão de férias descansando, mas também por todos os pastores que aqui estão. Gosto tanto do ensino que me casei com uma professora. E esse texto tão precioso da palavra de Deus vai falar também como Deus valoriza o ensino para nós. Vamos lê-lo juntos? 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso de número 16, Paulo está, de fato e verdade, consolidando o ensino à distância no qual Pitágoras já implementava aproximadamente 5 séculos antes. Paulo está tornando o EAD, que não é um fenômeno somente da pandemia, mas ele escreve 13 cartas para ensinar a igreja, para ensinar os cristãos, para ensinar o povo de Deus aquilo que é a vontade do Senhor. E nessa última carta que ele escreve, capítulo 3, e verso de número 16, diz assim a palavra do nosso Deus. Vamos lá? Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e ela nos ensina a fazer o que é certo. Verso 17. Deus a usa, ou seja, usa a Escritura para preparar e para capacitar seu povo para toda boa obra. Amém? Uma das ênfases, meus irmãos amados, dessa carta do apóstolo Paulo, da última carta que ele está escrevendo, na prisão romana, sua segunda prisão, antes de morrer pela sua fé, de morrer pelos seus princípios, de morrer pelos seus ensinamentos, de morrer por Jesus Cristo, o seu Senhor. Ele usa, por 2 vezes aqui, nesse mesmo versículo, a palavra ensino, que traduzida para nós, mais comumente no grego, seria didaquê. Deus dá muito valor, muita importância ao ensino. Somente na Nova Aliança, no Novo Testamento, nós encontramos essa palavra aparecendo cerca de 212 vezes. Enquanto a pregação, né, aquilo que nesse momento eu estou exercendo aqui, mesmo sendo tão importante para a igreja e para o cristianismo, vai aparecer somente cerca de 72 vezes. Tamanha a importância que Deus dá no ensino, tanto na Antiga Aliança, mas também, bem como na Nova Aliança. E hoje eu queria aqui, nesse tempo que nós temos juntos, falar acerca de alguns fundamentos do ensino que são tão importantes para nós como cristãos, mas também como base para a sociedade, como base para qualquer ensino. Professores, alunos, mestres, aprendizes, estagiários, profissionais, para todos nós. E enquanto refletimos um pouco acerca desses fundamentos do ensino, eu queria que uma pergunta ecoasse e reverberasse no nosso coração essa noite, de como forma pedagógica. Eu gostaria que você perguntasse para a pessoa do seu lado, para ajudar a fixar. Você vai perguntar assim: o que você vive? Pode perguntar aí para a pessoa do seu lado. Não precisa responder, você pode responder com a mesma pergunta. Davidson, o que você vive? Fixou aí a pergunta? Vamos lá então pensar um pouquinho acerca disso. E, queridos, no ano de 2016, trabalhando em uma instituição de ensino na cidade de Osasco, onde eu vivi a maior parte da minha vida, Osasco, São Paulo, uma cidade muito boa, cachorro-quente, pastel e pururuca, que estava vendendo no shopping por esses dias. A pururuca inigualável, cachorro-quente é o melhor do mundo, e o pastel também. Vamos abrir uma barraca, eu desafio algum irmão da igreja aqui a abrir uma barraca de pastel chamada Osasco e fazer um pastel crocante como nós temos lá na cidade. Não tem igual. E, como eu disse para você, eu gosto bastante, brincando acerca da minha esposa, de como a educação foi importante, mas eu também trabalhei em uma instituição, e tendo trabalhado na área financeira e na área hospitalar também, a área educacional foi, sem dúvida, disparadamente aquela que eu mais amei. Porque fala sobre o futuro, sobre esperança, sobre ensino, sobre princípios, sobre bases fundamentais
para uma sociedade transformada. E no ano de 2016, enquanto eu trabalhava lá, eu conheci uma pessoa inesquecível. Na área de educação existem muitas, mas existe um certo tipo de figura na área do ensino que costuma marcar a nossa vida. Você quer ver? Você que já trabalha aí na área de ensino, conhece alguém da área de artes? O pessoal da área de artes é diferente, sim ou não? Elas costumam ser mais marcantes, não é verdade? Pela sua obra, às vezes pelo seu estilo, pela sua personalidade, ou seja, pela sua vestimenta. E para você entender como esse camarada no qual eu vou comentar aqui com vocês, ele era marcante, agora eu vou descobrir aqui, alguns irmãos vão revelar a idade essa noite. Quantos aqui sabem o que é Castelo Rá-Tim-Bum? Nem todo mundo sabe, né? Aqui, a geração mais retrô, mais vintage, acabou de levantar a sua mão. Quantos se lembram que no Castelo Rá-Tim-Bum existia um entregador de pizza chamado Bongo? Você lembra? Um camarada descolado, né? Colorido, com aquele chapéu colorido do reggae, com seus dreads. Para você ter uma ideia mais ou menos de como o Venâncio era, desde a sua aparência, ele era parecido com o Bongo do Castelo Rá-Tim-Bum. É um camarada que marcou a minha vida. Mas não quero deixar vocês da geração aí mais atual sem saber o que é. Então, acredito que vocês sabem quem é Carlinhos Brau. Sabe o que é Carlinhos Brau? Os dreads do Carlinhos Brau? Pronto. Mais ou menos parecido, naquele estilo. Mas o que me marcou não foi a aparência do Venâncio. O que me marcou, de fato e verdade, que eu quero trazer para vocês, foi uma pergunta que ele me fez diante de algumas perguntas que eu estava fazendo para ele. Aliás, não foi uma pergunta, foi uma afirmação contundente que ele me fez diante de algumas perguntas que na ocasião eu estava fazendo para ele. Estávamos diante de uma semana pedagógica, no meu trabalho, recebendo alguns palestrantes importantes, filósofos, para poder capacitar os professores do ensino médio, fundamental e infantil da nossa cidade, todos os professores do estado, reunindo, e eu, responsável como coordenador técnico, cheguei àquele Teatro Municipal de Osasco, e desejoso de que o projetor pudesse funcionar, a iluminação, o microfone, que tem coisa para dar de vez em quando. O problema, quando você menos espera, são essas coisas, né? Então a gente tem que testar. E as perguntas que eu fiz para o Venâncio foram essas. Venâncio, você conhece muito bem esse teatro, certo? Então você pode aqui me ajudar para que tudo ocorra bem aqui na nossa semana pedagógica e nem eu e nem você venhamos a perder a nossa cabeça pelo prefeito, né? Ou pelo diretor de ensino, por ninguém, tá bom? Você conhece, você pode me ensinar. E aí, lembra só como era o cabelinho do Venâncio? Cheio de dreadzinho. Ele balançou assim para mim, e a afirmação contundente dele, eu jamais me esqueci. Jamais me esqueci. Ele falou assim, como é que é? Balançou aqueles dreadzinhos e falou assim para mim, você está perguntando se eu conheço esse teatro ou se eu posso te ensinar o que fazer para que tudo dê certo? Espera aí, eu não conheço nem tampouco posso te ensinar. E a afirmação dele foi, eu vivo esse teatro. Eu vivo esse teatro. E depois de balançar aquele dreadzinho mais uma vez, ele falou, mas vamos lá que eu vou te ensinar isso que você está me pedindo. Queridos, eu jamais me esqueci dessa pergunta do Venâncio, porque de forma automática, uma voz, no qual eu acredito ser a voz do Espírito Santo, a voz do próprio Deus, começou a reverberar dentro de mim, perguntando assim, esse camarada, de nome peculiar, vive esse teatro, mas e você, Júnior, o que você vive? O que você vive? E a partir de então, essa pergunta tem ficado no meu coração. E eu, não à toa, pedi para você perguntar para a pessoa aí do seu lado, qual foi a mesma pergunta? O que você vive? Porque desde então, de tempos em tempos, assim como voltou essa semana, essa pergunta à minha mente, ao meu coração, essa pergunta vem, esse questionamento vem. O que você vive? E, queridos, nós estamos agora diante de uma época bem difícil. Porque, começando as eleições, tem gente que mata e que morre por causa de um candidato e por causa de um partido. Sim ou não? É cada vez mais surreal a polarização que nós vemos na América, e alguns cientistas já dizem que nem é só
mas na América é global. Agora, existem algumas coisas que também são muito naturais, né? Quem aqui já foi adolescente? Deixa eu ver. Quem aqui na adolescência nunca ficou apaixonado por uma banda, ou por um grupo, ou por uma dupla aí? E falava assim, eu mato, eu morro, por causa daquela banda, por causa daquele grupo, por causa daquele cantor, ou daquela cantora. Eu ouvi um Zezé de Camargo aqui desse lado. Tem gente que vive a política, tem gente que vive uma banda, um gosto musical, mas nesse país eu não posso deixar de exemplificar também que tem pessoas que matam e morrem por causa do seu time, né? Tem algum flamenguista aqui essa noite? Eu imagino que essa hora você já deve saber que seu time está perdendo, né? Se não sabia, perdão. Acabaram soprando ali, não fui olhar. Mas olha só, meus irmãos, eu sou paulistano. E lá em São Paulo, aqui no Nordeste não, nem no Rio. Mas lá em São Paulo as pessoas matam e morrem por causa do futebol. Deixa eu contar uma coisa para vocês, que aconteceu comigo. Uma vez eu fui no jogo do São Paulo, eu sou São Paulino. Torço muito bem. Em todos os estados eu torço muito bem, já vou provar isso para vocês. E em São Paulo é tricolor paulista, é o maior, é o melhor. E uma vez, por uma desatenção, eu fui em um jogo no sábado à tarde, com alguns jovens da minha igreja, no qual a maioria deles nem era São Paulino, fizemos um grupo lá, 2 carros e fomos. E olha só a desatenção do amigo de vocês. Eu acabei indo para o jogo do São Paulo com a camisa polo rosa. Já entenderam, né? Se você não entendeu, o São Paulo, por causa dessas rixas de futebol, daquela brincadeira gostosa que existia, alguns falavam assim, é time de Bambi, o São Paulo. Eu nunca fui tão xingado na minha vida, até a minha 1000ª geração, que nem naquele dia, pelos torcedores do próprio São Paulo, por causa de uma camisa. Porque as pessoas matam e morrem por causa do seu time. A vida delas é um time de futebol. Agora, eu preciso falar para vocês o melhor time do Rio, né? Que aqui no Rio Grande do Norte, especialmente, eu sei que os meus amigos os potiguares, gostam muito dos times cariocas. E o melhor time para você torcer no Rio é o Vasco, é claro. Pelo menos é o time que mais nos aproxima de Jesus. Por quê? Por quê, pastor? Porque é um time que não nos dá alegria nenhuma. Se Jesus não for a nossa alegria, o Vasco é que não vai ser. Tem algum vascaíno aí? Não é verdade, gente? Agora, voltando, queridos, o que você vive? O que você vive? O conhecido estadista americano Martin Luther King Jr., que morreu na sua luta por uma causa, por aquilo que ele vivia. Ele já dizia que só se vale a pena viver pelo mesmo motivo que se vale a pena morrer. Eu te pergunto, vale a pena morrer por causa de um político, de um partido? Vale a pena morrer por causa de uma banda, de uma música, de um futebol? Vale a pena? Queridos, toda vez que essa pergunta, o que você vive, vem à minha mente, ao meu coração, uma segunda coisa, ela aparece quase que automaticamente. E é a figura de Esdras. E eu quero ler com vocês o texto lá de Esdras 7, e verso de número 10. Onde vai dizer assim, que Esdras tinha decidido, no seu coração, estudar a lei do Senhor, praticar a lei do Senhor e ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Perceba só, mais uma vez, esse texto conectado com o ensino. E quem é Esdras, meus irmãos? Esdras é um homem apaixonado pela palavra. No verso 6 desse mesmo capítulo, você vai ver a Bíblia afirmando que Esdras era alguém muito conhecedor da palavra de Deus, manjava muito, um erudito, alguém muito conhecedor, que amava a palavra de Deus. E Esdras é o homem, a ferramenta usada pelo próprio Deus para arrancar do coração de um povo toda a idolatria que levou esse próprio povo a ficar exilado por 70 anos na Babilônia. Esdras é responsável pela volta de um dos 3 grupos
que voltam depois de um período de 70 anos de escravidão. E é por meio do ensino que Esdras vai ser uma ferramenta, um instrumento de Deus para libertar aqueles que estavam cativos, aqueles que estavam presos. E no quesito, querido, ensino, Esdras nos dá aqui uma aula, alguns insights, talvez mais poderosos e preciosos do que um pós-doutorado. Através da vida de Esdras, nós podemos fugir, através do ensinamento de Esdras, daquilo que o erudito também, São Beda, um teólogo inglês do século VII, ensinou. Ele dizia com relação ao ensino, ao saber, ao conhecimento: existem apenas 3 caminhos para o fracasso. Quais são? Ele dizia: o primeiro, não ensinar o que se sabe. Segundo, não praticar o que se ensina. E terceiro, não perguntar aquilo que se ignora. 3 caminhos para o fracasso: não se ensinar o que se sabe, não se praticar o que ensina e não se perguntar aquilo que se ignora. Agora perceba só, Esdras inclinou o seu coração e ele nos ensina, através da sua própria vida, que um caminho para o saber, que nós também devemos acolher. O saber nos acolhe, mas nós também devemos acolhê-lo. Primeiro, Esdras dispõe o seu coração para aprender. Em segundo lugar, para praticar. E em terceiro lugar, e em transformador lugar, que vai mudar a realidade daquele povo cativo agora para um povo livre, teocrata, que adorava somente a único Deus verdadeiro, através da vida desse homem que se levanta. O ensino. Agora, queridos, perceba só, fomos um pouco para a Antiga Aliança, para ver esses ensinamentos todos compilados em um único verso. Só que nós vemos também Jesus nos chamando para aprender dele, para praticar os seus ensinamentos e também para ensiná-los. Perceba comigo, Mateus capítulo 11, verso de número 28, o próprio Jesus diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Jesus nos chama para aprender dele, que não é um professor carrasco, mas a Bíblia vai dizer que é manso e humilde de coração. E o ensino de Jesus não acrescenta peso, não traz ansiedade, pelo contrário, traz descanso. E descanso à nossa alma. O texto vai seguir dizendo, porque o jugo, a capacidade de Jesus de nos ensinar é suave. O fardo de Jesus é leve. Jesus também nos chama para aprender dele. Jesus, o maior comunicador, o maior instrutor, o maior professor de todos os tempos, nos chama para aprender. Mas ele também não para por aí. Em Mateus, no capítulo de número 7, ele vai dizer assim, com relação aos seus ensinos, aquele mesmo que diz, venham a mim e aprendam de mim. Ele vai dizer que não basta aprender, é necessário algo mais. Nessa trilha do saber, nesses fundamentos do ensino, tudo aquilo que nós aprendemos precisa ser colocado em prática. É o que Jesus vai ensinar no verso 24 de Mateus 7, quando ele diz: mas aqueles que ouvem os meus ensinamentos, as minhas palavras, mas não os pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Olha só que palavra forte. Imagina só alguém que está aprendendo, mas que não deseja colocar em prática aquilo que está aprendendo. Jesus, a palavra de Deus está chamando de insensato, de tolo, de nécio, de desvairado, ou como um bom nordestino chamaria aqui, é um abestado. Não colocar em prática. Segundo caminho para o fracasso, segundo as palavras de São Beda. Agora, Jesus também vai chamar aqueles que perseveram no seu aprendizado e na prática dos seus ensinamentos, para agora irem e também compartilharem os seus ensinamentos. Observe Mateus 28, verso de número 19, onde Jesus vai dizer assim: portanto, agora vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso de número 20, Jesus vai dizer assim para os seus discípulos: vão e ensinando-os a obedecer tudo quanto eu lhes ordenei. Veja só que precioso que o ensinamento de Jesus, o ensinamento bíblico,
ele é muito semelhante à nossa própria vida acadêmica. Ninguém começa a estudar e vai direto para um mestrado, ou para um doutorado, ou para um pós-doutorado. É degrau a degrau. Como nas palavras de um jovem aqui que tão bem interpretou esse texto esse ano, não, a nossa espiritualidade, assim como a nossa vida de aprendizagem também, não é de elevador, é de degrau. É degrau por degrau. Precisa subir a escada, precisa às vezes voltar alguns passinhos para trás, mas nunca desistir e continuar nessa caminhada do saber que nos abraça. Esses degraus, querido, esses fundamentos do ensino, eles são tão importantes, porque eles nos livram de viver aquilo que um sábio monge indiano, certa feita, disse. Perceba só isso. Quando questionado sobre o que mais lhe impressionava na humanidade, um monge indiano vai dizer: é o homem. O que mais me impressiona na humanidade é o homem, porque o homem perde a sua saúde para ganhar dinheiro. E depois ele sacrifica o seu dinheiro para tentar recuperar a sua saúde. E ele pensa ansiosamente no seu futuro e se esquece do seu presente. De tal forma que ele acaba por não viver nem o presente nem o futuro. E ele vive como se nunca fosse morrer, e ele morre como se ele nunca tivesse vivido. Olha só, queridos, que a citação desse monge fala sobre legado. E nós temos uma pergunta central essa noite, lembra? O que você vive? Essa pergunta fala sobre legado, que é a maior marca que nós podemos deixar para alguém, na vida de alguém. Só o ensino tem a capacidade de deixar um legado único e que não pode ser roubado, queridos. Herança acaba, se perde, se rouba, se destrói. Mas legado é aquilo que nós deixamos nas pessoas e não para as pessoas. Quando meu pai faleceu, não deixou nenhum centavo. Inclusive, nunca soube de um registro de conta do meu pai para ele poder ter deixado também. Mas os ensinamentos que ele deixou em mim, eles continuam. Dia após dia, de geração em geração, a ética, o caráter, os valores, eles ficam nas pessoas. E quando, queridos, nós vivemos aquilo que nós ensinamos, então é o que é um ensino poderoso. Quando o nosso ensinamento vai de acordo com aquilo que a gente vive, então isso é poderoso. Eu fui perguntar durante aquela semana pedagógica sobre o Venâncio. E ele não dizia da boca para fora que ele vivia aquele teatro. Eu chegava para a semana pedagógica, às 6 da manhã ele já estava lá. Falei, ué, o que está acontecendo? Aí eu fui descobrir. Falei, Venâncio chega cedo, né? Perguntei para um amigo dele, ele falou, não, quando tem evento assim, de grande expressão, ele dorme aqui no teatro. Ele não vai embora, não. Ele vivia aquele teatro. Ele vivia aquele teatro. E nós precisamos também, para acolhermos as pessoas por meio do ensino e para vivermos um ensino transformador em todas as esferas, vivermos aquilo que nós ensinamos. Veja só como é poderoso quando nós vivemos e cremos naquilo que nós ensinamos. Olha só essa história, queridos. David Hume, um filósofo escocês muito importante pelas suas obras, homem agnóstico, certa feita é encontrado no século XVIII, tá, queridos, essa história. Encontrado por um amigo correndo em uma praça de Moorfields. Então ele é questionado pelo seu amigo. Afinal de contas, um filósofo com toda a sua capacidade de organizar suas ideias, ele está correndo e está com pressa do quê? É um pouco estranho, né? Mas então ele é perguntado, David, aonde você está indo? Então David responde, eu estou indo ouvir George Whitefield pregar, um grande pregador e avivalista do século XVIII. Então esse amigo pergunta para David, mas você não crê no que ele prega, você crê? Então David Hume responde, não, eu não creio naquilo que George Whitefield prega, mas George Whitefield crê naquilo que ele prega.
George Whitefield crê. E meus irmãos queridos, essa é a diferença de quando nós vivemos aquilo que nós ensinamos. As pessoas querem nos ouvir. E nós podemos, então, a partir da palavra de Deus e dessas reflexões, reconstruir o pensamento de São B dessa noite, e uma perspectiva positiva. Porque ele denunciou 3 caminhos para o fracasso, quem se lembra? Nós podemos, hoje, reescrever e trilhar 3 caminhos para o sucesso, na nossa vida do saber, na nossa vida do conhecimento, na nossa vida estudantil, na nossa vida como um todo. E quais seriam, então, esses 3 caminhos? No ensino e na vida, a partir de uma perspectiva positiva, eu e você, nós, igreja, Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, precisamos ensinar aquilo que nós sabemos. Primeira coisa, nós precisamos ensinar, compartilhar aquilo que nós sabemos. Sabe como se chama isso, queridos? Generosidade. Quando nós ensinamos o que nós sabemos, estamos sendo generosos. E o contrário disso é avareza. Nós precisamos um segundo caminho para o sucesso. Praticar aquilo que nós ensinamos. Sabe como se chama isso, meus irmãos? Coerência. Coerência. O contrário disso se chama hipocrisia. Quem foi que nunca disse assim? Será que esse professor, será que esse homem, será que aquela mulher, será que esse líder vive aquilo que ele está ensinando, aquilo que ele prega? Mas essa pergunta ecoa para o nosso próprio coração hoje. Coerência. Caminho para o sucesso. Ensinar o que se sabe, praticar aquilo que se ensina. Terceira coisa, nunca deixar de aprender. Tem alguém aqui essa noite ainda? Não podemos nunca deixar de aprender. Quem cessa de aprender, não deixa apenas de ensinar, mas perde aos pouquinhos, dia a dia, a cor e o brilho da sua própria vida. Quem cessa de aprender, perde o brilho. Aprender é viver. E deixar de aprender, deixar de ser curioso, deixar de se interessar por coisas novas, é morrer aos pouquinhos como se nunca tivesse existido. Agora, quase acabando, me permitam dizer algo essa noite. Queridos irmãos, colegas, nunca deixem de aprender. Nunca deixem de aprender. O terceiro caminho de fracasso relatado por São Beda é não questionar aquilo que se ignora. Não questionar aquilo que se ignora. E essa noite nós estamos em um culto, amém? Está especial, não está? Apresentações, orações, gratidão, oração, palavra de Deus. E eu queria dizer para vocês, não poderia deixar de dizer algo para cada um de vocês aqui essa noite. Jesus quer ter um relacionamento pessoal com cada um de nós. Em Colossenses, o apóstolo Paulo, ensinando à distância a igreja de Colossos, vai dizer: nele, em Jesus, estão escondidos todos os tesouros, todas as riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. A presença dele, queridos, de Jesus, é real aqui, essa noite, sobre as nossas vidas. É uma presença mais real do que o ar que nós podemos respirar. E é por isso que Paulo vai relatar nesses textos, nesses últimos textos que eu quero ler com vocês. Em Filipenses 1:27, Paulo vai dizer assim: acima de tudo, vivam do modo digno do evangelho de Cristo. Acima do quê? Acima de tudo. Esse mesmo Paulo, que certamente Luther King não estava criando uma coisa nova, mas quando ele dizia só se vale a pena viver por aquilo que se vale a pena morrer, ele estava citando também o verso 21 dessa mesma carta de Paulo, quando Paulo dizia: porque eu tenho por certo que para mim o viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Paulo tinha como essência da sua própria vida e da sua própria existência Cristo, não um partido, não um time, não um ídolo. Ele tinha
como certo o próprio Cristo. Esse mesmo Cristo que está aqui essa noite. Esse mesmo Cristo no qual Paulo, escrevendo a outra igreja à distância, a igreja de Coríntios, na segunda carta, no capítulo 5 e no verso de número 14, vai relatar as seguintes palavras: porque o amor de Cristo nos constrange. Mas algumas versões dizem assim: o amor de Cristo nos domina. E uma versão mais contemporânea vai dizer: o amor de Cristo nos impulsiona, nos coloca em movimento, trazendo o seguinte julgamento: que se um morreu por todos, logo todos morreram. E o que está aqui diante de nós essa noite, queridos, é a grandiosa e sublime verdade do motivo pelo qual Jesus Cristo, Filho de Deus, veio à Terra 2000 anos atrás e entregou a sua vida. Sabe por que ele entregou a sua vida? O verso de número 15 desse mesmo texto vai dizer que Jesus morreu por todos. Para que Jesus morreu por todos? Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Mas para que Jesus morreu por todos? Para que aqueles que vivem, vivam. Um pouquinho à frente. Vivam para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Jesus morreu para que nós possamos viver por ele, para ele, por meio dele. Isso é um motivo digno pelo qual podemos viver e pelo qual podemos morrer. Lembram da pergunta inicial? O que você vive? Eu quero concluir dando 4 conselhos para vocês, sendo que os 3 primeiros são de um homem de Deus muito precioso do século passado. Viveu 99 anos pregando o evangelho em todos os continentes, em quase todos os países. E Dr. Billy Graham disse o seguinte: leia a Bíblia para ser sábio. Hoje muitas pessoas leem a Bíblia como fonte de sabedoria, de liderança, de administração, de princípios, de organização, de leis. Leia a Bíblia para ser sábio. Segundo conselho do Dr. Billy Graham é: creia na Bíblia. Creia na Bíblia e você será salvo. A Bíblia é a palavra de Deus, como nós acabamos de ler. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber aquilo que não está em ordem em nossa vida. O que você vive? Você já se perguntou o que não está em ordem na sua vida? Mas o terceiro conselho dele é: pratique os ensinamentos da Bíblia, para você ser santo e para você viver na presença de Deus. Leia para ser sábio, creia nela para ser salvo, pratique os seus ensinamentos para ser santo, para viver e para andar na presença de Deus. E eu acrescento um último, queridos, conselho, mas não antes de uma pergunta. Eu queria convidar todos a ficarem em pé essa noite e lembrar qual é a pergunta mesmo? A pergunta é: o que você vive? E o quarto conselho, queridos, o quarto conselho é: não somente leia, creia ou pratique os ensinamentos. Viva os ensinamentos. Viva Cristo Jesus. Viva para Cristo. Viva para a glória de Deus. Viva acima de tudo, como Paulo disse, de modo digno do Evangelho de Cristo. E deixem todos saberem o que você vive, quem é a sua vida. Um dia o Venâncio disse: eu vivo esse teatro. Um dia um filósofo agnóstico foi atrás de David Hume, porque a vida de George Whitefield era Cristo. Um dia, na faculdade que fez tão bem ao meu coração, a minha vida, a minha existência, eu ganhei muito mais do que um diploma, do que uma graduação, do que uma especialização, do que amigos. Foi através da universidade que eu conheci a Jesus Cristo, que Jesus entrou sobre a minha vida
E mais do que uma profissão, Ele me deu uma vocação. E o privilégio de hoje poder estar aqui, conversando, anunciando e pregando a palavra do Senhor. E podendo finalizar esse momento lendo mais uma vez o nosso texto inicial. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber aquilo que não está em ordem na nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e a palavra de Deus nos ensina a fazer o que é certo. Você podia fechar seus olhos essa noite? Tem alguma coisa fora de ordem na sua vida, meu irmão? Tem alguma coisa fora de ordem? Você está diante da presença de Deus, diante do Todo-Poderoso, diante das Escrituras, diante do Espírito Santo de Deus. E por meio da palavra, por meio do Espírito Santo, por meio do ensino dessa palavra, você pode hoje pedir o auxílio do Senhor. Ele ensina a fazer o que é certo. Ele ensina a abandonar o que está errado. Ele nos mostra e nos orienta naquilo que não deve fazer parte das nossas vidas. A palavra do Senhor vai dizer assim como nós cremos que o ensino é a esperança de um mundo melhor, a palavra vai dizer que Cristo em nós não é só a esperança de um mundo presente, mas de um mundo futuro, porque Cristo em nós é a esperança da glória e da glória eterna. E esse Cristo está aqui disponível. Feche os seus olhos enquanto essa canção ela é cantada. Você pode refletir acerca de alguma postura, de alguma posição, de deixar de trilhar caminhos de fracassos e caminhar por um caminho de sucesso, buscando aprender algo novo todos os dias, compartilhando aquilo que você sabe, principalmente praticando e vivendo aquilo no qual você crê. Enquanto essa canção ela é cantada, faça a sua oração com o Senhor. Fale com o Senhor.